para iniciar a purificação do santuário, como ocorria no santuário do Antigo Testamento. Essa era a última fase de sua obra antes de seu retorno. Os mileritas focaram suas atenções no tema do santuário. A esperança ressurgiu quando eles perceberam que algo grandioso havia realmente acontecido no céu. 2 anos antes, o dom profético havia se manifestado em William Foy, um jovem de 20 anos que recebeu uma série de visões. Depois do desapontamento, um homem educado e elegante chamado Hasenfoss recebeu uma visão do céu e a ordem para contá-la a outros. Porém, ele se recusou e lhe foi dito que seria tirado o espírito dele e dado a alguém com muito menos condições do que ele. Era uma referência à jovem Ellen. Acompanhe comigo agora como ela se tornou a mensageira do Senhor ao povo remanescente. Os anos de preparo para a volta de Jesus fizeram a fé de Ellen se fortalecer para suportar os dias mais escuros. 2 meses depois, de 22 de outubro, ela se reuniu com um grupo de amigas para orar, quando o Espírito de Deus veio sobre ela e recebeu uma visão que narrava de forma simbólica a jornada do povo do Advento em direção ao céu. Por meio dessa visão, Deus mostrou que ainda voltaria em breve, mas eles tinham uma função a desempenhar no estudo e na pregação dessa mensagem. Com muita dificuldade e timidez, Ellen passou a contar aos outros a sua visão. Logo na primeira reunião, os mileritas de Portland reconheceram isso como uma luz de Deus. Ao começar a contar, ela mal conseguia falar, mas depois de 5 minutos, sua voz ficou forte e ela conseguiu falar por 2 horas. Ela começou a viajar a várias cidades próximas, contando aos mileritas sua visão. Nos próximos 70 anos, Deus daria a Ellen Armon cerca de 2.000 visões e sonhos para a edificação da igreja remanescente dos mais variados assuntos, desde teologia, missão, saúde, educação, conduta cristã e conselhos a indivíduos. Boa parte dessas visões podem ser encontradas em seus escritos e cartas. O enfoque principal de suas visões passaria a ser o grande conflito entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos e a proximidade de seu fim. Durante suas visões, que poderia durar cerca de poucos minutos ou até 4 horas, testemunhas oculares relataram que ela ficava sem respirar, embora não ficasse pálida. Certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos em uma das mãos por 20 minutos e apontava textos bíblicos sem olhar. Algumas vezes, ela não conseguia lembrar-se da visão até começar a escrevê-la. Durante algumas de suas visões, um anjo sempre a acompanhava, o qual ela chamava de anjo assistente. As suas visões mais memoráveis para ela foram as que viu a beleza de Jesus, as maravilhas do céu e de outros mundos. Em uma viagem à cidade de Orrington, ela conheceu um jovem pregador milerita chamado Tiago White. A partir de então, seus caminhos passaram a cruzar-se cada vez mais, surgindo aos poucos uma sincera afeição. Ellen e Tiago buscaram a confirmação de Deus em oração. Então, 1 ano e alguns meses depois, se casaram no civil, já que nessa época não pertenciam a uma denominação, a não ser a não organizada Causa Adventista. Algumas semanas depois, o jovem casal estudou o folheto do pastor José Bates, chamado O Sábado do Sétimo Dia, que apresentava evidências claras de que o dia do Senhor ainda era o sábado. 6 meses mais tarde, Ellen teve uma visão onde viu a lei de Deus no santuário celestial. Um brilho especial estava sobre o sábado, 4º mandamento da lei de Deus. Mas a vida de Ellen White não seria apenas de grandes e alegres momentos. Os primeiros anos de casamento foram marcados por pobreza e angústia. Ao nascer o primeiro filho deles, Henry Nichols, eles se mudaram para a casa da família Holland, que amavelmente lhe cedeu parte da residência por 6 meses. Nessa época, seus móveis eram emprestados, e Tiago dividia seu tempo pregando e trabalhando arduamente como carregador de carvão, lenhador e cortador de feno por poucos centavos ao dia.
Em várias ocasiões, ele fez economias por dias, a fim de se encontrarem com outros guardadores do sábado. Em meio ao desânimo, Deus revelou a Ellen em visão que ele estava moldando-lhes o caráter para o serviço na salvação de outras pessoas, pois se o lar fosse um lugar muito aconchegante, eles não teriam o desejo de se aventurar atrás dos perdidos. No ano de 1848, Ellen recebeu uma importante visão. Foi dito a ela que seu esposo deveria começar a escrever e imprimir um pequeno panfleto contendo as verdades bíblicas. Seria um começo humilde, mas essa iniciativa um dia circundaria o mundo inteiro. Tiago começou a escrever o folheto A Verdade Presente. Eles gastaram suas economias para poder imprimir o primeiro milheiro, mas com o tempo, a ajuda começou a surgir de várias pessoas. Não demorou para que conseguissem comprar um pequeno prelo e alugassem uma casa em Rochester, Nova York, para a editora que mais tarde passaria a chamar-se Review and Herald. Embora Ellen fosse uma conhecida figura pública, quem a conhecia melhor sabia que era uma mãe cristã coerente, que mantinha um lindo relacionamento com o esposo e com os filhos. Tiago dizia que Ellen era sua coroa de glória. Ellen, por sua vez, era muito amorosa. Ela disse que Tiago era o melhor homem que já usou sapatos de couro. Um dia Ellen escreveu a seu esposo: Lamento haver dito ou escrito algo que o magoou. Perdoe-me e serei cautelosa em não iniciar nenhum assunto que o aborreça ou aflija. Em qualquer ocasião em que meus sentimentos se exaltem, errei. Tivesse eu seguido a meu Salvador mais de perto, não teria que lastimar tanto minha dessemelhança com sua querida imagem. Quando ela tinha 20 anos, nasceu seu segundo filho, James Edison. 5 anos depois veio o terceiro filho, William Clarence. Aos 33 anos, nasceu o quarto filho, John Herbert. Infelizmente faleceu aos 3 meses de idade, vítima de uma doença infecciosa. 3 anos depois, outra tragédia atingiu a família. O filho mais velho, Henry Nichols, com apenas 16 anos de idade, contraiu pneumonia. Pressentindo a morte, ele pediu a seus pais que fosse sepultado junto ao falecido irmãozinho para estarem juntos no dia da ressurreição. Depois de confortar seus pais e amigos com sua esperança, umas de suas últimas palavras foram: Mãe, eu encontrarei a senhora no céu, na manhã da ressurreição. No ano de 1855, o casal White recebeu o convite dos irmãos de Michigan para morar na cidade de Battle Creek. Ali eles tiveram sua primeira casa própria. A editora, que já havia se mudado para a cidade, teve a oportunidade de se expandir e conseguir um prelo maior. Muitas pequenas igrejas começaram a ser construídas na cidade. Nesses primeiros anos, a base de operações dos guardadores do sábado era a casa dos White e a editora. As publicações uniam e davam estrutura ao pequeno grupo de adventistas. Os 9 anos em que a família White viveu em Battle Creek foram marcados por muitas viagens ao longo do país. Havia empenho para o avanço da causa. Quando não estavam viajando, Ellen encontrava-se tricotando, fazendo visitas ou escrevendo livros. Desde